Opa, tudo bem? Como é que você tá? Hoje eu queria compartilhar com você uma prática que eu usei esse final de semana com a minha filha. Minha filha de 4 anos, ela começou a ir para a escolinha, né, agora com 4 anos. E aí é segunda semana de aula, tudo é novo, né? Professores novos, alunos novos, né? Ela sempre esteve em casa com a gente, então esse é um mundo completamente novo para ela. E a gente conversando com ela no final de semana, perguntando como é que estavam as coisas e tal, como é que estava sendo a experiência. Todo dia a gente pergunta. Mas esse final de semana ela falando e começou a juntar lágrima no canto dos olhos dela de dizer que ela gostaria de estar com a gente lá, né? Que ela se sente talvez insegura, assim, de não estar com a gente naquele momento, que é natural nesse momento, né? Nessa fase da criança, digamos, a segurança desse mundo infantil está ali nos pais, né? E aí ela está em algum momento se redescobrindo de um jeito diferente. E aí o que eu usei com ela uma técnica bem simples, eu quero compartilhar aqui com você, que isso pode ser usado por você, com seus filhos, com seus amigos, com seu marido, com alguém que você sente que precisa. É essa técnica da âncora física. É muito usada na hipnose, na programação neurolinguística. O que é uma âncora? Uma âncora é uma coisa que ela ancora um estado emocional específico, tá? Então o que acontece? O fato dela estar na escolinha, por exemplo, poderia estar ancorado num estado emocional ruim. Por exemplo, se você tem uma criança que vai para a escola e toda vez que chega lá começa a chorar e entra naquele desespero de que não quer ficar lá, ela ancorou estar na escola com um estado emocional ruim. E só de pensar em ir para lá, ela já está se sentindo mal, entendeu? O que a gente faz? A gente pega uma outra coisa que tem um estado emocional bom e ancora usando a mesma âncora numa outra coisa. Então eu vou te dizer de forma prática o que eu fiz, né? Como é que eu fiz? Perguntei para ela assim, perguntei não, eu pedi para ela lembrar de uma viagem que a gente fez e a gente foi viajar para um parque aquático que foi muito legal para ela e ela se divertiu muito, ela descia no escorregador de tartaruga que ela falou que era o mais divertido de todos, que ela podia ir sozinha, não precisava de boia e tal. E eu pedi para ela ir falando. E ela foi falando e foi se lembrando daquele momento, daqueles bons momentos que ela viveu lá. E o rosto dela foi se iluminando, foi trazendo aquele sorriso, né, da lembrança daquele fato lá. E o que a gente faz? Eu peguei e disse, ah, que legal, né, meu amor? E coloquei a mão no ombro dela. Quando a gente faz isso, isso aqui é a âncora física. O que eu fiz exatamente? Eu ancorei aquele estado emocional que ela estava sentindo naquele parque aquático, daquela lembrança, porque o cérebro dela, lembrando daquilo, é como se ela estivesse revivendo aquele fato. Ela estava sentindo tudo aquilo de novo. E quando eu coloquei a mão aqui no ombro, ancorou aquele estado emocional nesse gesto. E aí o que a gente faz? A gente quebra o padrão, a gente fala de outra coisa que não tem nada a ver com aquilo ali. E aí depois a gente volta para o primeiro assunto, que é o que você quer associar ao novo estado, né? Eu tirei a mão do ombro dela e aí eu disse assim: "E aí, amor, pensa amanhã você chegando na escolinha. Eu acho que amanhã vai ser um dia bem legal, né?" E coloquei a mão no ombro. E o que acontece? Quando ela começa a pensar no que eu pedi para ela pensar, essa mão no ombro traz o estado emocional que eu ancorei antes, que é o estado lá do parque aquático, entendeu? Então parece que é uma coisinha pequena, só você tocar, né, tocar, dar pequenos gestos em locais que você ancorou previamente, mas na neurociência você está trazendo toda a rede neural daquele bem-estar, daquele prazer e está associando a uma coisa nova. E aí ela olhou e disse assim: sabe o que eu acho que vai ser bem legal, papai? Porque daí eu vou brincar com as crianças e tal. Então, ou seja, aquela emoção que estava associada àquele fato ali, ela simplesmente não estava mais. Porque o que acontece? No nosso cérebro, quando a gente ativa duas redes neurais diferentes, e por duas redes eu digo, a primeira rede seria a rede do medo, talvez da insegurança, e a segunda rede, essa rede do bem-estar, o teu cérebro ele sempre escolhe a opção melhor, a opção que é melhor para você. Então ele sempre vai escolher a melhor rede, entendeu? Eu usei essa técnica uma vez também, fui cortar o cabelo, e aí o barbeiro ali, né, cabeleireiro, a gente conversando, e aí ele me disse que ele sentiu uma coisa que toda vez que ele entrava no carro dele, ele sentia assim como se ele precisasse ir rápido, sabe? Como se ele precisasse ultrapassar todo mundo, se tivesse que podar na contramão, buzinar contra quem, para quem estava na frente dele, que estava muito devagar, como se ele tivesse uma pressa louca e ele dizia que aquilo não fazia sentido. Porque muitas vezes ele estava indo para a praia, ele não tinha pressa, ele não tinha horário para chegar, mas ele estava se sentindo angustiado de estar dirigindo, ele queria passar por cima de todo mundo, né? Aí eu falei pra ele, a gente pode fazer eu posso fazer uma técnica aqui com você rapidinho? Ele falou, pode. Aí a gente terminou, né? Terminou o corte e disse assim, me conta aí como você gostaria de se sentir quando você dirige.
Ele falou, eu queria me sentir que nem quando eu tô no churrasco com meus amigos, eu tô lá me divertindo e tal. Daí eu falei, conta mais como é que é esse churrasco. Daí ele foi se lembrando, né, e dando detalhes. É aqui a minha churrasqueira, e fica a minha esposa aqui, e meu amigo tá lá, e ele sempre conta piada de não sei o quê. E ele falando nisso, a gente tava sentado um do lado do outro, eu peguei e dei um toquinho no joelho dele, né, só um toquinho, um tapinho no joelho dele. Ele disse, legal, né, e dei um tapinho no joelho dele. Eu ancorei aquele estado emocional do churrasco. Aí eu mudei de assunto, falei de outras coisas que não tinha nada a ver. E depois eu voltei e disse assim: "E aí, imagina você agora dirigindo o teu carro, saindo daqui da barbearia e indo para casa". E dei o mesmo tapinha no mesmo lugar, com a mesma intensidade. Aí ele olhou e disse: "Meu, que estranho. Isso é muito estranho porque agora é como se eu não tivesse mais pressa". E aí depois eu voltei lá, um tempo depois, conversei com ele também pelo WhatsApp e ele me disse que aquilo realmente transformou a vida dele, sabe? Um tapinha no joelho, cara. Olha só o que a gente pode fazer, né? Aqui entendendo como é que funciona essa nossa cabecinha mágica, que a gente tem muito mais poder aí dentro, você tem muito mais poder aí dentro do que você imagina. Então eu te convido aqui agora para conhecer um pouco mais desse poder que está aí dentro de você, participando de um evento que eu vou fazer, que você precisa se inscrever num site, que eu vou colocar a descrição aqui embaixo, ou aqui do lado, ou aqui em cima, em algum lugar. Em algum lugar a descrição vai estar com esse link, e na biografia do meu Instagram também. É só você clicar lá, acessar o site, e lá você vai ter acesso a uma série de ferramentas como essa para você poder modular o teu estado emocional e também das pessoas que estão à tua volta, para que elas possam se sentir mais leves, mais felizes, mais tranquilas. Isso com certeza vai ajudar a controlar a ansiedade, controlar a tristeza, controlar a forma como você e as pessoas ao seu redor veem o mundo. Não é poderoso? Então, o convite está aí para você. Grande abraço, te espero lá.